Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra aos nossos corações em forma de áudio devocional. Palavra essa que é eficaz e poderosa, e não há outra igual à palavra do Senhor. Ela é a verdade que nós precisamos ouvir. Ela é alimento. Aleluia, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É a fonte da água da vida. Aleluia, a palavra de hoje encontra-se no livro de Daniel. Novamente, Senhor, me leva para essa palavra. Daniel, capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 12. Aleluia, vai nos dizer assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei Dário, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia! Louvado e santo é o nome do Senhor. Aqui Satanás, nessa passagem, ele usa aqueles que era cavalo dele, aqueles que era servo dele, para procurarem uma forma de fazer Daniel parar de orar. E hoje, qual é as artimanhas do inimigo para fazer a gente parar de orar? Parar de ler, parar de jejuar, parar de louvar a Deus. Talvez ele nos interta com os afazeres. Talvez ele tira a atenção das pessoas para não fazer as coisas para Deus, para não orar, para não jejuar, para não ler, para não louvar a Deus, através da televisão, talvez através do celular, talvez através do trabalho, talvez através de qualquer coisa. Naquele tempo ele usou aqueles homens para tramar, para interromper a vida que Daniel tinha com Deus, e com isso ainda conseguir matar Daniel. Mas os planos de Satanás foram frustrados. Mas nos dias de hoje, se nós não estivermos atentos, ele consegue tirar nossa atenção. Ele consegue fazer a gente parar de orar, parar de ler, parar de jejuar, parar de vigiar, parar de louvar. Temos que estar atentos e vigilantes, porque o nosso adversário, como disse o apóstolo Pedro, vive como um leão bradando, procurando a quem possa tragar ao nosso derredor. Aleluia. Ele não descansa. E porque o povo de Deus não quer orar como orava talvez, não quer jejuar como jejuava talvez, não quer louvar o Senhor, não quer meditar na palavra, isso tudo é artimanha do inimigo. Ele armou assim para interromper a vida de oração de Daniel, e depois que ele interrompesse, o que ele queria fazer? Matar. Mesmo assim, a vida do crente, se ele conseguir tirar a nossa vida de oração, de leitura, de jejum, de louvor, ele consegue matar a gente, primeiro espiritualmente, depois ele mata fisicamente também. Então temos que estar muito vigilante nisso. Jesus disse: orai e vigiai. Não adianta também só orar e não vigiar, porque cai no pecado, na armadilha do inimigo do mesmo jeito se não vigiar. E orai e vigiai em todo o tempo, porque o Espírito
verdadeiramente está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Armaram, criaram lei, criou edito. Satanás todo dia ele cria uma lei lá no inferno, um edito para querer derrubar a gente. Cria a lei, assina, sela com o anel dele, mas o sangue do Cordeiro na vida daqueles que é fiel livra de todo mal. Assim como o sangue do Cordeiro livrou o povo de Israel lá no Egito das pragas que vieram sobre o Egito, e mal nenhum e nem dano nenhum foi causado ao povo de Deus. Aleluia. Mas ele nunca vai parar de tramar e de querer nos destruir. Mas cabe a nós continuar orando, continuar lendo a palavra, continuar jejuando. E isso nem uma vez na semana e nem uma vez no dia, não. Acerca da leitura, Deus diz que nós temos que meditar na sua palavra de dia e de noite. Não precisa ser o dia todo, mas que seja durante o dia e durante a noite também. O Senhor disse para Josué: Josué, medita nas minhas palavras de dia e de noite. Quando tu levantares, fale da minha palavra. Quando tu deitares, fale da minha palavra. Quando tu saíres, fale da minha palavra. Quando tu entrares dentro de casa, fale da minha palavra. Medita nela de dia e de noite. Acerca da oração, a Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia, pressupondo que de manhã, meio-dia e no final do dia, às 6 horas. Davi disse também no livro de Salmos que ele orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Jesus jejuou, Moisés jejuou, Elias jejuou, Esté jejuou. Então é algo que nós temos que fazer também, jejuar. Jesus disse: quanto o noivo está no casamento com comida em abundância, ninguém jejua. Mas quando o noivo sair do casamento, aí os convidados vão ter que jejuar. Enquanto Jesus estava com os discípulos, quando perguntaram para ele: Senhor, por que nós, os discípulos de João, jejuamos? Os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu isso: enquanto o noivo está na festa, os convidados não jejuam. Mas chegará o dia que o noivo será tirado e eles terão que jejuar. Não tem opção, tem que jejuar. Porque é através do jejum que mata a carne, a carnalidade, né? Que põe uma barreira para o pecado não entrar. É através do jejum. E o louvor? A Bíblia diz que o louvor, Deus habita em meio aos louvores. Que quando Israel saía na batalha, os levitas iam louvando e a terra começava a tremer, terremoto acontecia, os inimigos ficavam se pelando de medo. Então temos que louvar. Foi para isso que nós fomos criados, para louvar ao Deus único, ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso. Esses 4 elementos na vida do cristão não pode faltar. O inimigo vai fazer de tudo para interromper essas coisas, como ele fez para interromper Daniel. Mas ele sabe quem é fiel a Deus e quem não. Ele sabia que Daniel não ia parar com a sua vida de oração. Como fala no último versículo que nós lemos, no versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. A Bíblia diz que Daniel já tinha janelas viradas para a banda de Jerusalém, como Salomão falou na sua oração: todo aquele que orar em direção a este templo, a esta cidade, sendo ele judeu ou estrangeiro, Senhor, que o Senhor venha ouvir a sua petição e atender a sua súplica. E Daniel está seguindo ali as palavras de Salomão, que provavelmente já estava escrito ali, sendo parte da Torá, do início da Bíblia que nós lemos hoje. Aleluia. Ele sabe quem obedece a Deus e quem não obedece, mas ele vai tentar aqueles que obedecem. Quando ele se apresenta ali diante do trono de Deus, e Deus diz: Satanás, onde tu estavas? Por onde estava perambulando? Ele disse: eu estava por andar na terra, perambular na terra. Deus disse: de onde vem e para onde vais? Ele disse: eu estava sobre a terra andando. E Deus disse: vês o meu servo Jó, que eu me íntegro, reto, que se desvia do mal? Aí Satanás diz: mas tudo que ele pede o Senhor dá. Como é que como não ser fiel a ti dessa forma? Tudo que ele pede o Senhor dá. Pediu filho, o Senhor deu. Pediu riqueza, o Senhor deu.
Pediu bens, o Senhor deu. Desse jeito qualquer um é fiel. Deixa eu tocar no que ele tem. Deus falou, vai lá e toca. Só não toca na vida dele. Tocou nos filhos, tocou nos bens, e Jó permaneceu fiel. Porque o alvo de Satanás é aqueles que são fiéis. Aqueles que não são fiéis, que têm a vida de crente de qualquer jeito, Satanás nem liga, porque ele sabe que se continuar assim, no dia que morrer, ele vai levar essa pessoa para o inferno, sendo crente ou não, se não obedecer a palavra. Se não obedecer a palavra, pode até ser crente, mas Satanás sabe que no dia que morrer, ele leva. Por isso que ele não se importa com essas pessoas, mas aqueles que obedecem, que se esforçam para obedecer, para ler, para jejuar, para adorar a Deus, aleluia, para santificar corpo e alma e espírito, esses é o alvo de Satanás. Como Jó era elogiado por Deus porque ele se esforçava para agradar a Deus, até oferecer holocausto por seus filhos. Ele oferecia oferta pelo pecado dos seus filhos. Então Satanás vai segunda vez até o trono de Deus e diz, mas ainda ele tem saúde. Qualquer pessoa com saúde é fiel a ti, Senhor. Deixa eu tocar na saúde dele. Deus falou, vai, toca. Só não toca na alma dele. Não tira a vida dele. Satanás vai e toca. E Jó permanece fiel. Então ele tentou contra Daniel. Daniel permaneceu fiel. Ele sabia que Daniel era fiel, mas ele tentou. Porque mesmo ele sabendo que a gente é fiel, ele vai tentar. E se a gente der uma brecha, ele nos destrói. Mas não podemos dar essa brecha. Temos que continuar lendo a palavra, orando 3 vezes ao dia, louvando a Deus e jejuando. Lendo a palavra de dia e de noite. Ah, mas eu trabalho, não tenho tempo. Ler de manhã, antes de sair para o trabalho, e de noite quando chegar. 2 vezes ao dia tá bom demais. Aleluia. Mas leia, não fique sem meditar na palavra do Senhor, não, porque é mandamento para o seu povo. Aleluia. Tocou na carne de Jó. Jó se coçava com caco de telha. A mulher mandou ele amaldiçoar Deus, mas Jó não blasfemou sequer uma vez contra Deus. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas não blasfemou contra Deus, continuou fiel. Assim como ele tentou contra Daniel, Daniel continuou fiel orando, e Deus livrou tanto a Jó como Daniel da morte. Aleluia. Então quando a gente é fiel a Deus, Deus nos livra, Deus nos guarda. Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente jejua, quando a gente louva a Deus, quando a gente vive na doutrina do corpo, da alma e do espírito, santificando os 3, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Assim como o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Temos que estar os 3 santificados para o Senhor. Que o Deus de paz vos santifique corpo, alma e espírito, e que vós sejais encontrados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Aleluia. Se o que a gente santifica o nosso corpo, alma e espírito, e viva na leitura da palavra 2 vezes ao dia pelo menos. Orar 3 vezes por dia, nem que seja poucas horas ou minutos, não sei, mas orar 3 vezes ao dia. Louvar ao Senhor e jejuar. E santificar o corpo, alma e espírito, e amar a Deus e ao nosso próximo. Se fizermos isso, vai estar completa a obra que nós temos que cumprir aqui nesta terra. Se nós formos evangelizar, visitar, pregar a palavra, fazer o restante também que o Senhor quer de nós. Se fizermos isso, vamos estar fazendo 80% pelo menos daquilo que Deus quer de nós. Então não deixe o inimigo parar a vida que você teve com Deus, o que você está tentando ter com Deus. Não deixe o inimigo atrapalhar a vida que você tem que ter com Deus, porque se não tiver essas coisas que eu falei, o inimigo acaba destruindo a pessoa. Se não fizer isso que eu falei aqui neste áudio, o inimigo acaba destruindo. Então não deixe o inimigo atrapalhar a tua vida com Deus. Se você tem vontade de orar 3 vezes, ore ao dia. Se você tem vontade de ler pelo menos 2 vezes ao dia, leia. Se você tem vontade de jejuar, de louvar a Deus, faça. Não deixe o inimigo te entreter, tirar a tua atenção de Deus e de Jesus, porque ele vai tentar o tempo todo tirar a nossa atenção de Deus e de Jesus. Mas o nosso foco tem que estar no céu e em Jesus. Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará.
Que Deus os abençoe. Guarde essa palavra e pratique. Em nome de Jesus, amém.